Quando você controla cada gesto, o silêncio e o espaço que ocupa, não precisa implorar por respeito. Ele vem até você como se fosse inevitável. Maquiavel. Você já percebeu que no mundo real, não é o mais simpático que comanda, é o mais respeitado? O curioso é que a maioria acha que respeito vem de falar bonito ou conquistar amigos. Mas Maquiavel já sabia. E a vida confirma que postura vale mais do que 1000 palavras. Existe um jeito de estar, de se mover e até de silenciar que faz com que os outros sintam, instintivamente, que estão diante de alguém que não se deve subestimar. O problema é que quase ninguém ensina isso. Pelo contrário, nos dizem para ser mais acessível, rir mais, falar sem pensar muito. E é justamente aí que sua presença se dilui. É como se você entregasse, de bandeja, a chave do seu poder para qualquer um que quisesse usá-la contra você. Neste vídeo eu vou te mostrar como construir uma postura tão firme e estratégica que ela vai falar por você, antes mesmo de você dizer uma única palavra. Não é sobre se tornar frio, mas sobre se tornar sólido. Não é sobre afastar as pessoas, mas sobre atrair o respeito certo. Você vai entender como pequenos ajustes, alguns quase imperceptíveis, mudam completamente a forma como as pessoas te tratam. Do jeito que você caminha, até a forma como segura o silêncio, cada detalhe vai começar a trabalhar a seu favor. O mais interessante, esse método não é teoria bonita de livro de autoajuda. É a síntese do que grandes líderes, estrategistas e figuras históricas aplicaram por séculos para conquistar espaço e manter influência. E se você aplicar, a mudança será visível em poucos dias. Mas já vou te avisar, depois de aprender isso, você não vai mais conseguir entrar em um ambiente sem notar como todos olham diferente para você. E sim, alguns vão até se sentir incomodados. E é exatamente aí que está a mágica. Então, se você realmente está pronto para assumir uma postura que impõe respeito de forma natural e inevitável, fica comigo até o final, porque hoje você vai conhecer o lado perigoso de se tornar inabalável. 1. Elimine gestos desnecessários. Cada movimento seu deve ter intenção clara e controlada. Quando alguém entra em um ambiente e se move de forma desordenada, é como se estivesse entregando a chave do próprio respeito de bandeja. Gestos excessivos e aleatórios transmitem insegurança e ansiedade, enfraquecendo sua imagem de liderança. Um homem ou mulher que entende o poder do autocontrole sabe que cada movimento comunica algo. Maquiavel já diria que o corpo é tão político quanto as palavras. Um simples coçar de nuca pode parecer nervosismo. Uma mão que balança sem propósito pode denunciar falta de foco. Quem deseja respeito precisa se tornar intencional. Cada passo, cada inclinar de cabeça, cada toque no rosto deve carregar um significado. Imagine um líder numa sala de reunião. Ele não precisa se mexer constantemente para parecer presente. Pelo contrário, é na economia de movimentos que ele demonstra domínio e estoicismo. Ao manter a postura firme e gesticular apenas quando necessário, ele transforma cada ação num marco, algo que prende a atenção de todos. É como o maestro que só levanta a batuta no momento exato, e quando o faz, todos sabem que algo importante vai acontecer. Você pode treinar isso se filmando enquanto fala e observando quais gestos são ruídos visuais. O respeito começa quando as pessoas percebem que você se move como quem sabe o que está fazendo. Por isso, um dos maiores segredos é eliminar qualquer gesto que não sirva ao propósito. Nada de tamborilar os dedos na mesa, mexer no cabelo a cada 2 segundos ou cruzar e descruzar as pernas sem parar. Isso não é apenas questão de estética, mas de liderança silenciosa. Um corpo inquieto parece inseguro, enquanto um corpo estável transmite poder. Até na vida cotidiana, seja esperando um café ou conversando com amigos, é possível aplicar isso. E não pense que isso significa virar uma estátua. Movimentos controlados não são movimentos ausentes. É sobre saber quando e como usar seu corpo para reforçar sua mensagem. Se vai gesticular, que seja para ilustrar algo importante e não para preencher o vazio. Lembra daquela vez que um professor olhou fixamente para a turma, fez uma pausa e só então levantou a mão para apontar no quadro? Aquilo ficou na sua memória porque o gesto foi carregado de intenção. Um truque prático.
Escolha 3 gestos que reforcem seu estilo de comunicação e mantenha-se fiel a eles. Pode ser abrir levemente as mãos ao explicar um ponto, inclinar o corpo para frente ao enfatizar algo, ou manter uma postura ereta enquanto escuta. Isso cria um padrão reconhecível, algo que as pessoas associam à sua presença e liderança. É como a marca registrada de um líder que não precisa de muito para ser notado. E se acha difícil mudar hábitos, comece pequeno. Durante uma conversa, foque em manter as mãos apoiadas e só movê-las quando quiser dar ênfase. Ao caminhar, mantenha o ritmo constante, evitando mudanças bruscas que demonstrem nervosismo. Aos poucos, você vai notar que não só controla seu corpo, mas também o ambiente ao redor. Esse controle silencioso gera respeito antes mesmo que você diga uma palavra. Agora pense no impacto disso quando combinarmos essa presença física controlada com algo ainda mais poderoso. A criação de uma assinatura de presença que faça com que, mesmo antes de abrir a boca, todos sintam que estão diante de alguém que carrega um peso real. Se isso já está abrindo sua visão sobre postura e respeito, imagina o que vem mais pra frente. Já garante sua inscrição aqui e me conta nos comentários qual ajuste você vai colocar em prática primeiro. 2. Crie uma assinatura de presença, um jeito específico de se posicionar em pé ou sentado que se torne seu padrão. Uma assinatura de presença é como um brasão invisível. É a forma como você se posiciona que diz, sem palavras, eu estou no controle. Grandes líderes, de generais a empresários, sempre têm um jeito reconhecível de ocupar o espaço. Pode ser o modo como cruzam os braços, a maneira como mantém o queixo, ou até o ângulo de inclinação ao se sentar. Esse padrão não é aleatório. Ele é construído com consciência, como uma marca pessoal que transmite respeito e liderança sem esforço aparente. Pense em Winston Churchill, por exemplo. Mesmo antes de abrir a boca, sua postura transmitia firmeza e autoridade. Ele se posicionava com os ombros ligeiramente para trás, pés firmes no chão, e um olhar que parecia pesar cada palavra que ainda não tinha dito. Essa presença não surge do acaso. É treinada. E aqui entra o ponto. Qualquer um pode desenvolver a sua, desde que compreenda o poder da consistência corporal. O segredo é tornar essa postura tão natural que você a mantenha até sem perceber. Quando alguém te vê de longe, deve reconhecer imediatamente que aquela forma de estar parado ou sentado é sua assinatura. É como a caligrafia. Mesmo que você escreva frases diferentes, o traço é sempre seu. No ambiente de trabalho, por exemplo, se posicionar com uma leve inclinação para frente ao ouvir alguém demonstra interesse genuíno, enquanto manter a coluna reta transmite segurança. Um exercício prático é treinar diante do espelho ou gravar vídeos curtos de você em pé e sentado. Observe qual posição transmite mais autoridade e conforto ao mesmo tempo. Ajuste detalhes. Pés afastados na largura dos ombros, mãos relaxadas mas visíveis, queixo no nível certo. Faça disso um hábito. No início, pode parecer artificial, mas logo se tornará parte de quem você é. E não se trata apenas de estética. Trata-se de psicologia. Pessoas que dominam a própria assinatura de presença projetam um estoicismo silencioso, aquele ar de quem não precisa gritar para ser ouvido. Isso gera um efeito curioso. Os outros começam a imitá-lo inconscientemente, adotando um tom mais respeitoso e contido. É como se sua postura ditasse a energia do ambiente. A assinatura de presença também serve como âncora emocional. Em momentos de tensão, voltar à sua postura padrão ajuda a recuperar o foco e o controle emocional. Imagine estar numa discussão acalorada. Ao invés de gesticular descontroladamente, você assume sua posição de autoridade, respira e deixa que seu corpo comunique calma e poder. Esse simples ato muda a forma como os outros interpretam suas ações. E quando essa presença física se combina com um olhar calculado, capaz de transmitir análise e autocontrole antes mesmo de qualquer resposta, é aí que o jogo muda completamente. 3. Treine o olhar de avaliação, aquele que observa antes de reagir, transmitindo análise e autocontrole. O olhar de avaliação é uma das armas mais sutis e mais poderosas no arsenal de quem busca respeito e liderança. Não se trata de um olhar frio ou arrogante.
mas de um olhar que transmite que cada detalhe está sendo percebido. É o tipo de expressão que Maquiavel certamente aprovaria, pois comunica sem palavras que nada escapa à sua análise. Esse olhar não é apressado. Ele demora o suficiente para que o outro sinta que foi observado por inteiro. Um líder com esse tipo de olhar cria um efeito psicológico imediato. As pessoas tendem a medir melhor o que falam e como agem. É como se diante de alguém com esse nível de atenção, cada movimento ou palavra estivesse sendo pesado em uma balança invisível. Esse é o tipo de poder silencioso que muda o comportamento dos outros sem necessidade de imposição verbal. Treinar esse olhar exige mais do que simplesmente encarar alguém. É sobre a intenção por trás da observação. Antes de reagir a uma fala ou atitude, respire fundo. Foque nos olhos da pessoa por um breve momento e percorra visualmente seu semblante, postura e tom de voz. Essa pausa cria um intervalo estratégico. E no mundo da liderança, os intervalos são tão valiosos quanto as ações. Você pode começar a treinar em situações cotidianas. Em vez de responder imediatamente a uma pergunta, observe a pessoa por 2 segundos, analise e só então fale. No início, talvez se sinta desconfortável, mas logo perceberá que essa pequena mudança aumenta sua presença e o peso das suas palavras. Pessoas ansiosas tendem a responder rápido demais. Pessoas que exercem respeito sabem usar o tempo a seu favor. Esse olhar também transmite estoicismo. Ele mostra que você não é facilmente abalado, que precisa processar antes de agir. Isso é particularmente útil em ambientes de pressão, como negociações, reuniões importantes ou até conflitos pessoais. Um adversário espera que você se precipite. Quando você não faz isso, ele perde o controle do jogo. Vale lembrar, o olhar de avaliação não é um olhar fixo, que se torna ameaçador ou desconfortável. É pontual, firme e calibrado. Ele diz: eu te ouvi, eu te vi. Agora, avalio o que fazer com isso. É como se você colocasse cada palavra do outro sobre uma mesa mental e só escolhesse mexer nas peças depois de ter certeza da sua jogada. E quando esse olhar é aliado a movimentos corporais controlados e a redução consciente da velocidade de cada gesto, ele deixa de ser apenas uma técnica e passa a ser um verdadeiro símbolo de autoridade. 4. Reduza a velocidade dos movimentos. Agir com calma comunica que você não é guiado por pressa ou ansiedade. A velocidade com que você se move diz muito sobre quem você é. Pessoas apressadas transmitem urgência, nervosismo e, muitas vezes, falta de controle. Já quem reduz a velocidade dos movimentos projeta poder, respeito e liderança sem precisar pronunciar uma única palavra. É uma característica presente em figuras históricas que dominaram multidões apenas pela maneira como se deslocavam. A lentidão controlada é um sinal de estoicismo. Mostra que você é guiado pela razão e não pelas emoções momentâneas. Imagine um líder entrando numa sala. Passos firmes, ritmo constante, sem pressa para sentar ou falar. Todos notam. Essa ausência de ansiedade cria uma tensão positiva, como se cada ação fosse deliberada. Em contrapartida, quem se apressa passa a sensação de estar correndo atrás da situação, em vez de estar no comando dela. Maquiavel dizia que o governante deve sempre parecer no controle, e a forma como você se move é parte desse jogo. Treinar essa habilidade é simples, mas exige atenção plena. Comece percebendo seus movimentos no dia a dia. Como pega um copo, como fecha a porta, como se levanta da cadeira. Transforme cada ação numa oportunidade de demonstrar autocontrole. Ao reduzir o ritmo, você automaticamente passa a transmitir calma, e essa calma é interpretada como confiança. Essa técnica é extremamente útil em situações de pressão. Imagine estar numa reunião onde todos falam rápido e trocam olhares tensos. Ao se mover de forma pausada para pegar um documento ou ajustar a postura, você quebra o ritmo caótico e impõe o seu. Isso muda a atmosfera e obriga os outros a se adaptarem ao seu compasso. É um poder silencioso que poucos dominam. No convívio social, o mesmo se aplica. Um aperto de mão feito com calma, um gesto para cumprimentar sem pressa,
Até o ato de beber água de forma serena, tudo comunica que você não está à mercê do ambiente, mas que o ambiente se ajusta a você. Essa postura naturalmente atrai respeito, pois o ser humano é instintivamente atraído pela estabilidade. Reduzir a velocidade também permite que você observe mais. Ao não se apressar, você percebe microexpressões, detalhes do ambiente e oportunidades que passariam despercebidas. Líderes atentos não correm. Eles andam no tempo certo para enxergar mais longe. É como um caçador experiente que caminha lentamente para ouvir e ver o que os outros não percebem. E quando essa calma nos movimentos é combinada com pausas estratégicas no discurso, o impacto é multiplicado, criando momentos de silêncio que falam mais alto do que qualquer frase. Se essa parte fez sentido para você, deixa o like para eu saber que vale aprofundar ainda mais nesse ponto. E me fala nos comentários se já percebeu alguém aplicando isso perto de você. 5. Construa silêncios estratégicos. Pausas calculadas antes de responder para gerar peso nas palavras. O silêncio, quando usado com inteligência, é uma das ferramentas mais afiadas no jogo do poder. Ele não é ausência de comunicação, é comunicação pura. Pausar antes de responder dá ao outro a sensação de que você está ponderando cada palavra, e isso, por si só, aumenta o peso do que vem a seguir. Grandes líderes, mestres em liderança e respeito, dominam essa técnica como se fosse uma arte marcial verbal. Maquiavel certamente a veria como uma arma de controle psicológico. Quando você responde imediatamente a tudo, transmite ansiedade ou insegurança. Já ao criar um espaço entre a fala do outro e a sua resposta, você passa a imagem de alguém que pensa antes de agir. Esse simples intervalo faz com que as pessoas fiquem mais atentas à sua próxima frase. É como uma corda esticada antes de ser puxada. Cria expectativa e foco. Um exemplo prático. Em uma negociação, ao ouvir uma proposta, em vez de responder prontamente, respire. Olhe nos olhos da pessoa. Mantenha o silêncio por 2 ou 3 segundos e só então fale. Essa pausa muda completamente a percepção do outro. Ele passa a acreditar que você está analisando com profundidade, mesmo que já tenha decidido sua resposta. Isso é pura engenharia social aplicada. O silêncio estratégico também pode servir como escudo. Em discussões acaloradas, manter-se em silêncio por alguns segundos desmonta a energia agressiva do outro. Ao não reagir imediatamente, você mostra que não é facilmente provocado, algo que é profundamente estoico. Pessoas que não se abalam no calor do momento são vistas como líderes naturais. Mas atenção, não confunda silêncio estratégico com ausência total de participação. Ele é mais como um tempero. Se usado demais, enjoa. Se usado de menos, passa despercebido. O segredo está em dosar o momento certo para calar e deixar que o ambiente trabalhe a seu favor. Em algumas situações, o silêncio fala mais alto do que qualquer contra-argumento. Você pode treinar essa habilidade em conversas informais. Quando alguém te fizer uma pergunta, espere alguns segundos antes de responder, como se estivesse filtrando suas palavras. Aos poucos, isso se torna parte do seu estilo de comunicação, criando uma aura de respeito e mistério. É o tipo de presença que se destaca mesmo sem se esforçar. E o impacto é ainda maior quando esse silêncio é sustentado por um controle visível da respiração, que transmite autocontrole emocional e amplifica a autoridade da sua postura. 6. Controle a respiração em público. Respiração lenta e profunda. Reforça autocontrole emocional. Pouca gente percebe, mas a forma como respiramos em público é um reflexo direto do nosso estado emocional. Quem respira rápido demais transmite nervosismo. Quem mantém uma respiração lenta e profunda irradia calma, respeito e liderança. O estoicismo ensina que controlar o corpo é controlar a mente, e a respiração é a chave mestra disso. Maquiavel, por sua vez, entenderia que um líder que domina a própria respiração também domina a percepção que os outros têm dele. Imagine que você está prestes a falar em uma reunião importante. Se sua respiração estiver acelerada, suas palavras sairão rápidas, sua voz ficará instável e sua presença perderá força. Agora,
Se antes de começar você fizer 2 ou 3 respirações profundas e controladas, sua voz sairá firme, seu olhar mais centrado e seus gestos mais contidos. É um detalhe simples, mas que muda completamente a forma como os outros recebem sua mensagem. A respiração lenta também funciona como regulador emocional. Em situações de tensão, basta inspirar profundamente contando até 4, segurar o ar por mais 4 segundos e expirar lentamente pelo mesmo tempo. Esse padrão estabiliza o batimento cardíaco, clareia o pensamento e evita reações impulsivas. É uma técnica que líderes, negociadores e até atletas de alta performance utilizam para manter o controle sob pressão. Em ambientes sociais, controlar a respiração passa quase despercebido para quem observa, mas o efeito é sentido. Pessoas ao seu redor se adaptam ao seu ritmo, como se inconscientemente calibrassem a própria energia para acompanhar a sua. Isso cria uma atmosfera de serenidade e respeito, onde sua presença se torna um ponto de referência. Treinar essa habilidade é simples. Pratique diariamente, mesmo quando não estiver em público. Ao caminhar, sincronize os passos com a respiração. Ao ouvir alguém, mantenha o ar fluindo de forma calma e ritmada. Quanto mais natural isso se tornar, mais difícil será para qualquer situação tirar você do eixo. E lembre-se, controlar a respiração não é apenas uma questão de postura física, mas também de poder psicológico. Uma pessoa que mantém o fôlego controlado enquanto todos à sua volta estão agitados é vista como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. É um sinal silencioso de liderança. E quando essa respiração firme é acompanhada por palavras bem escolhidas, cada frase se torna mais impactante, como se cada sílaba tivesse sido medida antes de ser lançada. 7. Escolha palavras de impacto. Fale pouco, mas com termos que soem definitivos. As palavras têm peso, e um líder que entende isso nunca desperdiça sílabas. Falar pouco, mas com termos que carregam impacto, é uma habilidade que separa os que apenas falam dos que comandam. Maquiavel diria que o poder não está na quantidade de palavras, mas na precisão com que elas atingem o alvo. Cada frase deve soar como uma sentença definitiva, algo que não se perde no vento. Quando você fala demais, dilui sua autoridade. Já quando seleciona palavras fortes e as coloca no momento certo, cada pessoa presente se inclina para ouvir. É como se sua fala carregasse um selo de autenticidade e liderança. Por exemplo, em vez de dizer, acho que isso pode funcionar, diga, isso vai funcionar. Essa troca simples muda completamente a percepção que os outros têm de você. Palavras de impacto não precisam ser rebuscadas. Pelo contrário, quanto mais claras, melhor. Termos como decisão, compromisso, inegociável ou inevitável transmitem firmeza. Grandes figuras históricas, de generais a estadistas, moldaram sua imagem usando vocabulário enxuto e poderoso. É uma escolha estratégica. Quando se fala pouco, as pessoas prestam mais atenção. Para desenvolver essa habilidade, é preciso observar e editar o próprio discurso. Experimente gravar suas conversas e perceber onde poderia ter dito mais com menos. Substitua frases longas e hesitantes por declarações curtas e diretas. Isso exige treino, mas logo se torna natural. O objetivo não é soar rude, e sim definitivo. O estoicismo ensina que devemos falar apenas o necessário, e quando o fazemos, que seja com clareza. Um líder que domina as palavras de impacto não precisa levantar a voz para ser ouvido. O silêncio que antecede e sucede sua fala amplifica seu efeito, como um quadro valorizado pelo espaço em branco ao redor. Essa escolha consciente de palavras também molda sua reputação. Pessoas começam a esperar que, quando você fala, algo relevante será dito. Isso cria um círculo virtuoso. Quanto mais esperam impacto, mais peso suas palavras ganham, e mais você influencia sem esforço aparente. E quando esse vocabulário afiado é aliado à consciência do seu espaço físico, você passa a definir não apenas o que é dito, mas também como o ambiente reage à sua presença. 8. Defina seu território invisível, distância mínima que mantém de qualquer pessoa para impor respeito. O território invisível é uma fronteira silenciosa que toda pessoa de liderança aprende a estabelecer.
Ele não é marcado por muros ou linhas no chão, mas por uma percepção instintiva que diz: até aqui você pode chegar. Essa distância, quando respeitada, comunica poder, respeito e controle sem precisar de uma única palavra. Maquiavel compreenderia bem que, assim como um governante protege suas fronteiras, um líder protege seu espaço pessoal. Quando alguém invade seu território físico sem permissão, há uma quebra de hierarquia não verbal. Pessoas inseguras recuam ou se adaptam. Pessoas com autoridade mantêm a posição e, se necessário, reposicionam o corpo para recuperar a distância ideal. Isso vale tanto em negociações quanto em interações sociais. Quem domina essa habilidade raramente é ultrapassado em termos de liderança. Definir esse território não é ser frio ou distante. É sobre criar uma zona de conforto estratégica. Em conversas, manter de 60 centímetros a 1 metro de distância costuma transmitir segurança. Mais próximo que isso, sem intimidade estabelecida, gera desconforto. Mais distante, pode passar desinteresse. Encontrar esse equilíbrio é uma arte que exige observação e prática. Pense nos líderes que você já viu em entrevistas ou encontros formais. Eles raramente se curvam para frente de forma precipitada ou deixam que outros os fechem no espaço. Em vez disso, ajustam levemente o corpo, reposicionam o pé ou fazem um gesto com a mão que redefine a distância sem constrangimento. Pequenos ajustes que preservam a autoridade. Um exercício prático é perceber, no dia a dia, quando alguém se aproxima demais. Em vez de recuar completamente, experimente manter a posição e usar a linguagem corporal. Um giro de ombro, um passo lateral, para retomar seu espaço. Com o tempo, seu corpo fará isso de forma automática, e os outros sentirão essa barreira invisível, mesmo sem saber explicar. O estoicismo reforça que o domínio de si também inclui o domínio do ambiente. Ao estabelecer e proteger seu território invisível, você envia uma mensagem clara: eu sei quem sou e onde começa o meu espaço. Isso aumenta a percepção de liderança e afasta comportamentos invasivos. E quando essa barreira invisível é reforçada pela habilidade de não preencher o silêncio com justificativas, sua presença se torna ainda mais sólida e impenetrável. 9. Aprenda a não preencher o silêncio com justificativas. Postura firme não precisa de excesso de explicação. Um dos erros mais comuns de quem quer ser levado a sério é falar demais para se justificar. Quanto mais alguém explica, mais espaço dá para que suas palavras sejam questionadas. A liderança verdadeira, inspirada tanto no estoicismo quanto na visão de Maquiavel, entende que o silêncio após uma afirmação é tão poderoso quanto a própria frase. É a confiança de quem não precisa convencer à força, porque sabe que sua posição é sólida. Quando você apresenta uma decisão e imediatamente começa a justificá-la, passa a impressão de insegurança. Já quando diz o necessário e deixa o silêncio trabalhar, transmite convicção. Por exemplo, em uma reunião, em vez de dizer, escolhi esse caminho porque, simplesmente diga, esse é o caminho que vamos seguir, e pare. O impacto dessa pausa força os outros a processarem, e isso fortalece sua autoridade. Isso não significa ser inflexível ou evitar diálogo, mas sim entender o momento certo de falar e o momento certo de calar. Justificativas em excesso diluem o poder da mensagem, como água demais em um bom vinho. Quando suas palavras são curtas e diretas, o peso delas permanece. Líderes respeitados sabem que quem fala menos costuma ser ouvido com mais atenção. O hábito de preencher silêncios geralmente nasce da ansiedade de parecer compreensivo ou agradável. Mas, paradoxalmente, quanto mais tentamos agradar explicando, menos confiança transmitimos. Treinar para suportar o desconforto de um silêncio após a sua fala é treinar sua mente para não depender da aprovação imediata. É um exercício de poder emocional. Na prática, comece aplicando isso em interações simples. Se alguém questionar sua escolha, explique de forma breve e finalize com silêncio. Você perceberá que, muitas vezes, o outro vai preencher esse espaço sozinho, e até recuar, interpretando sua postura como firmeza. É um jogo psicológico que se vence pela contenção, não pelo excesso. O estoicismo ensina que não precisamos dar satisfação a tudo.
Escolher o que merece explicação e o que não merece é parte da sabedoria do líder. E cada vez que você resiste à tentação de se explicar demais, reforça a mensagem silenciosa de que sabe exatamente o que está fazendo. E quando essa firmeza é acompanhada por um leve erguer de queixo, sem arrogância, mas carregado de confiança, o efeito visual complementa o verbal, criando uma presença que impõe respeito sem esforço. Se essa dica bateu forte aí, deixa o seu like e comenta qual foi a situação mais marcante em que você percebeu a diferença entre quem tem postura e quem não tem. 10. Mantenha o queixo levemente erguido, sem arrogância, mas transmitindo confiança. O queixo é como um farol da sua postura. Ele sinaliza ao mundo o que você sente e pensa sobre si mesmo. Um queixo levemente erguido transmite confiança, poder e respeito, enquanto um queixo baixo pode passar insegurança ou submissão. Mas há um detalhe crucial. Erguer demais pode soar como arrogância, e esse é um erro que mina a liderança. O segredo está no equilíbrio, num ângulo sutil que diga: eu sei quem sou, sem dizer, eu sou melhor que você. Essa postura cria um impacto imediato em qualquer interação. Pessoas instintivamente associam o queixo erguido à segurança, porque é uma postura que expõe a região da garganta, sinalizando que você não teme ameaças. É um gesto ancestral, presente até no comportamento animal. Líderes natos, de generais a diplomatas, mantêm esse alinhamento mesmo em momentos de pressão. E isso se traduz em respeito silencioso. Treinar essa habilidade é simples, mas exige consciência corporal. Sempre que estiver em pé ou sentado, imagine que há um fio invisível puxando levemente o topo da sua cabeça para cima. Esse ajuste faz o queixo se elevar naturalmente, sem forçar. O objetivo não é olhar para baixo das sobrancelhas, mas manter a linha do olhar paralela ao horizonte. Em situações de liderança, esse detalhe muda o jogo. Ao cumprimentar alguém, ao falar em público ou até ao entrar em um ambiente, esse leve erguer do queixo projeta a autoridade. É como se você dissesse, eu tenho o controle, sem precisar abrir a boca. Esse gesto, aliado a uma expressão neutra e ao controle da respiração, cria um pacote completo de presença. Há também um benefício psicológico. A postura influencia o estado mental, e manter o queixo erguido ajuda a induzir pensamentos mais firmes e positivos. Em momentos de dúvida ou ansiedade, ajustar o queixo pode funcionar como um gatilho físico para recuperar o foco. É uma âncora de confiança. Mas atenção, confiança não é desafio. Se o queixo sobe demais, o gesto se transforma em uma barreira, criando distância desnecessária com as pessoas. Líderes sábios entendem que respeito não nasce de intimidação gratuita, mas de equilíbrio entre firmeza e acessibilidade. E quando esse ajuste de postura se combina com um ritmo de fala controlado, a imagem que você projeta se solidifica ainda mais, transformando cada interação numa demonstração silenciosa de liderança. 11. Ajuste o ritmo da fala. Cadência controlada, sem acelerar em momentos de pressão. O ritmo da fala é como a batida de um tambor que guia todo o campo de batalha. Quem fala rápido demais transmite ansiedade. Quem fala muito devagar pode perder a atenção. A verdadeira liderança está em encontrar um compasso controlado, que se mantenha firme mesmo quando a pressão aumenta. Maquiavel saberia que, num jogo de poder, a cadência da voz é uma arma tão importante quanto qualquer argumento. Quando você ajusta o ritmo da fala, cria espaço para que suas palavras sejam absorvidas. É como um maestro que não permite que a música corra mais do que deve. Em momentos tensos, essa cadência controlada comunica autocontrole e força emocional. O estoicismo ensina que, se a sua voz permanece estável enquanto todos ao redor aceleram, você automaticamente se torna o centro da atenção. Treinar isso exige percepção. Grave-se falando sobre qualquer assunto e ouça. Há pontos onde você corre demais? Ou onde alonga tanto que perde força? Ajuste até encontrar um ritmo firme, mas natural. Em uma conversa, use pequenas pausas estratégicas para marcar ideias-chave, sem deixar que elas se transformem em silêncios constrangedores. Em negociações ou discursos, um ritmo controlado também serve para manipular a energia da sala.
Quando percebe que todos estão tensos, desacelerar levemente pode acalmar o ambiente. Quando quer aumentar o impacto, acelerar um pouco em trechos específicos cria contraste e desperta a atenção. É uma dança sutil entre a fala e a reação que ela provoca. O controle da cadência também ajuda a evitar gafes. Falar rápido demais aumenta a chance de erros, contradições ou informações mal formuladas. Ao manter um ritmo constante, você dá tempo para que sua mente organize o raciocínio, fortalecendo a clareza e o peso do discurso. No dia a dia, treine isso contando histórias simples para amigos, variando o ritmo de forma consciente. Perceba onde eles se inclinam para ouvir mais e onde parecem se distrair. Esse feedback é ouro para moldar seu padrão. Aos poucos, sua fala se tornará uma ferramenta precisa para impor respeito e criar conexão. E quando esse ritmo de fala está alinhado a uma postura física sólida, sustentada por uma rotina que fortalece seu corpo, sua presença não só se ouve, mas se sente à distância. 12. Adote uma rotina física que sustente sua postura. Treinos e alongamentos para evitar postura caída. A postura não é apenas uma questão de técnica ou consciência corporal. Ela também é consequência direta da sua condição física. Não adianta saber como se posicionar se o corpo não tem estrutura para sustentar essa posição por longos períodos. É por isso que líderes que projetam poder e respeito investem em uma rotina física consistente. Maquiavel diria que até o governante mais astuto precisa de um corpo capaz de sustentar sua presença. Quando a musculatura está fraca, a postura cede. Ombros caem, o peito afunda e o queixo perde alinhamento. Esses sinais, mesmo sutis, transmitem falta de energia ou confiança. Por outro lado, um corpo fortalecido, com músculos posturais ativos, mantém a coluna ereta e a presença firme, mesmo em situações prolongadas. O estoicismo nos lembra que dominar o corpo é parte essencial de dominar a mente. Não é necessário virar um atleta de elite para conquistar isso. Uma rotina simples, mas estratégica, já é suficiente. Alongamentos diários para o pescoço e coluna, exercícios de fortalecimento para costas e abdômen, e práticas como yoga ou pilates são ótimas para manter o alinhamento. Apenas 15 a 20 minutos por dia podem fazer diferença visível em poucas semanas. Além da força física, a mobilidade também conta. Postura rígida demais pode parecer artificial. Quando o corpo é flexível, você se move com naturalidade, transmitindo autoridade sem esforço. É como a diferença entre um guerreiro exausto segurando a espada e outro pronto para qualquer movimento, mesmo depois de horas de batalha. O cuidado com a postura física também influencia o tom da voz e a respiração. Um corpo alinhado permite que o ar circule melhor, fortalecendo a projeção vocal. Isso significa que sua fala soa mais firme e segura, mesmo sem elevar o volume. Um líder que se mantém fisicamente bem consegue sustentar não só a presença, mas também o impacto do que diz. Essa rotina física não é apenas um cuidado estético, mas uma forma de autodefesa. Um corpo forte e alinhado resiste melhor ao estresse, cansaço e às pressões do dia a dia. Isso evita sinais de desgaste que poderiam enfraquecer a sua imagem de autoridade. E quando essa base física sólida é combinada com limites sociais claros, você se torna não apenas alguém respeitado, mas alguém que ninguém ousa ultrapassar sem pensar duas vezes. 13. Estabeleça limites sociais claros e cumpra-os sem se desculpar. Limites sociais claros são como muralhas invisíveis. Protegem sua energia, preservam seu respeito e deixam claro até onde os outros podem ir. Pessoas que não definem esses limites acabam se tornando território aberto para abusos sutis, convites indesejados e exigências excessivas. Maquiavel sabia que governar exige não apenas ganhar território, mas também defendê-lo com firmeza. Na vida pessoal e profissional, isso significa deixar claro o que é aceitável e o que não é, e, principalmente, não recuar diante de pressão. Quando você define um limite e o cumpre, envia uma mensagem de liderança silenciosa. Eu respeito a mim mesmo e espero que você também faça o mesmo. O estoicismo nos ensina que não controlamos o comportamento alheio, mas controlamos o que permitimos. Isso não é sobre ser rude, e sim sobre proteger o que é importante para você.
Um líder que não se desculpa por estabelecer suas regras é visto como alguém de valor. Na prática, estabelecer limites sociais começa por identificar o que te incomoda ou desgasta. Pode ser recusar convites fora do horário de trabalho, não permitir interrupções em momentos de foco, ou não tolerar piadas de mau gosto. O segredo está em comunicar isso de forma clara e objetiva, sem explicações excessivas. Quanto mais simples, mais firme fica a mensagem. É importante lembrar que limites só funcionam quando são cumpridos. Se você diz que não vai responder mensagens depois das 20 horas, mas quebra a regra constantemente, perde credibilidade. Liderança e respeito vêm da consistência. Pessoas observam suas ações mais do que suas palavras e testam sua firmeza sempre que possível. Cumprir limites também é um ato de autocuidado. Ao proteger seu tempo, sua energia e sua atenção, você garante que está no seu melhor estado para liderar e tomar decisões. E curiosamente, quanto mais você se valoriza, mais os outros tendem a valorizar também. Estabelecer limites claros muda o tipo de energia que você atrai. Pessoas que buscam manipular ou explorar acabam se afastando, enquanto aquelas que respeitam a autonomia se aproximam. É um filtro natural que fortalece suas relações. E quando essa firmeza nos limites se une a um contato visual pontual e preciso, sua comunicação se torna ainda mais assertiva, tornando desnecessário qualquer excesso de palavras para ser levado a sério. 14. Use contato visual pontual, não fixo o tempo todo, mas no momento certo para marcar posição. O contato visual é uma das ferramentas mais poderosas da comunicação humana. Ele pode transmitir poder, respeito, liderança e até intimidação, dependendo de como é usado. O erro comum é achar que precisa olhar nos olhos o tempo todo para ser convincente. Na verdade, o segredo está na pontualidade. Usar o olhar no momento certo, de forma calculada, para marcar presença e posição. Maquiavel diria que é melhor um olhar certeiro do que 1000 olhares desperdiçados. Quando você mantém contato visual constante, corre o risco de parecer agressivo ou artificial. Já ao escolher momentos estratégicos, como ao afirmar algo importante, dar uma instrução ou mostrar aprovação, cria impacto sem invadir o espaço do outro. Essa técnica gera respeito sem criar tensão desnecessária e é especialmente útil para líderes que querem manter equilíbrio entre firmeza e empatia. O estoicismo nos ensina a agir com intenção, e o contato visual pontual é exatamente isso. Intenção pura. Ao olhar diretamente nos olhos durante uma frase-chave, você cria uma âncora mental no interlocutor. É como sublinhar uma palavra importante num texto. O cérebro automaticamente registra como relevante. Um bom treino é observar oradores experientes. Repare como eles alternam o olhar entre a plateia, o ambiente e pontos específicos, sempre retornando ao contato visual em momentos de ênfase. Essa alternância mantém a naturalidade, evita desconforto e, ao mesmo tempo, reforça a autoridade. No dia a dia, você pode aplicar essa técnica em qualquer conversa. Se estiver negociando, mantenha o olhar mais solto enquanto ouve, mas fixe nos olhos ao responder um ponto decisivo. Se estiver orientando alguém, olhe firme ao dar a instrução mais importante. Com o tempo, isso se tornará parte natural da sua comunicação. O contato visual pontual também é um filtro. Ele deixa claro para quem está diante de você que sua atenção é seletiva e intencional. Isso eleva o valor de cada troca, pois a pessoa sente que aquele momento foi deliberadamente entregue a ela. E quando essa presença no olhar é acompanhada pela disciplina de evitar distrações como mexer no celular, sua imagem de liderança se fortalece ainda mais, pois mostra que sua atenção é um recurso raro e valioso. 15. Corte o hábito de mexer no celular para se distrair. Presença total no ambiente aumenta a percepção de liderança. O celular, embora útil, é um dos maiores ladrões de presença e autoridade da vida moderna. Quando alguém se refugia na tela a cada pausa ou momento de tédio, transmite desinteresse e falta de controle. Já o líder que mantém o aparelho guardado, focando totalmente no ambiente e nas pessoas ao redor,
Comunica poder, respeito e liderança sem precisar dizer nada. Maquiavel, se vivesse hoje, saberia que a atenção é a moeda mais valiosa da era digital. Estar 100% presente em um ambiente cria uma sensação magnética. As pessoas percebem quando você está realmente ali, observando, ouvindo e reagindo de forma consciente. Isso gera mais respeito do que qualquer discurso ensaiado. O estoicismo ensina que viver o momento é um exercício de disciplina, e essa disciplina é percebida por todos. Quando você deixa o celular de lado, transmite a mensagem: nada aqui é mais importante do que essa interação. Isso fortalece relações, melhora negociações e aumenta a influência. É uma demonstração silenciosa de prioridade e autocontrole. Líderes de verdade não precisam se esconder atrás de uma tela para lidar com o desconforto do silêncio ou da espera. Na prática, crie o hábito de manter o celular fora da vista durante conversas e reuniões. Se precisar usá-lo, faça de forma breve e objetiva, para que não pareça um mecanismo de fuga. Essa pequena mudança transforma a maneira como os outros o veem e reforça sua imagem de autoridade. Esse controle também impede que você transmita sinais de ansiedade. Pessoas que olham constantemente para o celular parecem estar sempre esperando algo melhor do que o momento presente. Isso enfraquece a percepção de respeito e liderança. Já quem mantém foco total transmite a ideia de que escolhe onde colocar sua energia. E isso é poder. Com o tempo, você vai perceber que a ausência do celular no seu campo de visão também melhora sua leitura do ambiente. Detalhes de linguagem corporal, mudanças de tom e oportunidades de fala ficam mais claros, e isso aumenta sua capacidade estratégica. E quando essa atenção plena é combinada com uma forma de caminhar firme e consistente, sua presença física passa a refletir exatamente o mesmo grau de atenção e domínio que você transmite mentalmente. 16. Ajuste a forma de caminhar. Passos firmes, alinhados e constantes. A maneira como você caminha é uma declaração silenciosa de quem você é. Passos rápidos e desordenados transmitem pressa, insegurança ou ansiedade. Já passos firmes, alinhados e constantes comunicam poder, respeito e liderança. Maquiavel diria que até a caminhada de um governante é parte de sua estratégia de influência. O estoicismo, por sua vez, lembraria que o controle do corpo é reflexo do controle da mente. Quando você caminha de forma firme e alinhada, cada passo reforça sua presença no ambiente. Não é sobre andar devagar ou rápido, mas sobre manter um ritmo consistente e intencional. Líderes que dominam esse aspecto entram em um local e, sem dizer uma palavra, já têm todos os olhares voltados para si. A constância nos movimentos é interpretada como estabilidade emocional e autoridade. Treinar essa postura começa pela consciência. Mantenha os ombros alinhados, o queixo levemente erguido e os pés apontando para a direção do movimento. Evite arrastar os pés ou fazer passos curtos demais, que passam a sensação de hesitação. Ao mesmo tempo, evite passos excessivamente largos, que podem soar como imposição forçada. O equilíbrio é a chave. Um exercício simples é caminhar em linha reta, prestando atenção ao contato do pé com o chão. Imagine que está desenhando sua presença a cada passo. Essa imagem mental ajuda a manter a consistência e evita oscilações no ritmo. É como um desfile silencioso de autoridade. O impacto dessa postura é ainda mais visível em ambientes sociais e profissionais. Ao atravessar um corredor ou entrar em uma sala, seu caminhar se torna a introdução da sua fala. Antes mesmo de abrir a boca, já terá dito: eu tenho controle da situação. É por isso que bons líderes nunca entram apressados, mesmo que estejam atrasados. Essa forma de caminhar também influencia sua própria mentalidade. Movimentos seguros enviam sinais ao cérebro de que você está no controle, o que ajuda a reduzir a ansiedade e a aumentar a confiança. É uma via de mão dupla. A mente fortalece o corpo, e o corpo reforça a mente. E quando essa caminhada controlada é acompanhada por um domínio das expressões, como evitar risos excessivos em momentos inadequados, a imagem de solidez e respeito se torna ainda mais evidente. 17. Evite rir alto em qualquer situação.
Mantenha controle sobre a forma e o momento de demonstrar alegria. O riso é uma das expressões humanas mais poderosas. Ele pode aproximar, criar empatia e quebrar barreiras. Mas, quando usado de forma descontrolada, pode também diluir a percepção de poder, respeito e liderança. Um líder que ri alto e em excesso em qualquer situação passa a imagem de que não filtra o ambiente antes de se expressar. Maquiavel lembraria que a moderação é uma aliada na manutenção da autoridade. Isso não significa ser frio ou impassível. É possível rir e demonstrar alegria sem perder presença. O segredo está em escolher o momento e a intensidade. Rir alto em excesso pode fazer com que você seja lembrado mais pelo barulho do que pela mensagem que carrega. Já um sorriso discreto ou um riso contido, usado no momento certo, cria conexão sem comprometer a imagem de seriedade. O estoicismo reforça que controlar as emoções é sinal de força interior. Aplicar isso ao riso significa saber quando e como expressar alegria de forma alinhada à sua postura. Em uma reunião, por exemplo, um breve sorriso no momento certo pode gerar empatia, enquanto gargalhadas prolongadas quebram o clima de foco e diminuem o peso da sua presença. Na prática, observe como líderes respeitados reagem em situações sociais. Eles sorriem com os olhos, mantêm o tom de voz estável e raramente perdem o controle do volume do riso. Isso cria uma atmosfera de confiança. A alegria deles não é impulsiva, é intencional. Treinar isso é simples. Em interações do dia a dia, perceba o impulso de rir alto e antes de soltar a risada pergunte mentalmente: esse é o momento certo? Isso reforça ou enfraquece minha imagem? Com o tempo, esse filtro se torna automático. Ao dosar a forma como demonstra alegria, você mantém uma aura de previsibilidade controlada, o que é essencial para que as pessoas confiem na sua liderança. Elas saberão que você não será levado pela emoção do momento a ponto de perder o foco. E quando essa neutralidade estratégica é aplicada também às provocações, evitando reações exageradas, sua postura passa de firme para inabalável. 18. Nunca reaja de forma exagerada a provocações. Mantenha o semblante neutro e seguro. Reagir de forma exagerada a provocações é como entregar a chave do seu controle emocional nas mãos do outro. Quem provoca quer exatamente isso: tirar você do eixo, arrancar uma reação que enfraqueça sua imagem de poder, respeito e liderança. Maquiavel diria que, no jogo de influência, perder o controle é como abrir uma brecha na fortaleza. O estoicismo reforça: não é o que acontece com você, mas como você reage, que define sua força. Quando você mantém o semblante neutro diante de uma provocação, envia uma mensagem clara: eu não jogo no seu ritmo. Essa postura não apenas protege sua imagem, mas também desarma quem tentou atingir você. Em muitos casos, o provocador se frustra e perde o interesse, pois o combustível dele é a sua reação. Essa neutralidade não significa ser passivo. Você pode responder, mas sempre no tempo e no tom que escolher, nunca no calor do momento. Isso coloca você no controle do jogo psicológico. Imagine estar em uma reunião e alguém lançar uma crítica velada. Em vez de interromper ou elevar a voz, você respira, faz uma pausa e responde com firmeza e objetividade. O contraste entre a provocação e a sua calma é o que amplifica seu poder. Treinar essa habilidade exige prática consciente. Comece em situações menores, como no trânsito ou em discussões cotidianas. Quando sentir o impulso de reagir, conte mentalmente até 3 antes de responder. Use esse tempo para ajustar seu semblante e organizar a fala. Aos poucos, isso se tornará um reflexo natural. Manter um semblante neutro também impede que outros usem suas emoções como munição. Se ninguém consegue prever sua reação, você se torna uma figura mais difícil de manipular. Isso aumenta o respeito que recebem e reduz a frequência das provocações. Essa postura também cria uma sensação de mistério. As pessoas começam a se perguntar o que você está pensando, e isso reforça a sua presença. No jogo do poder, ser menos previsível é uma vantagem estratégica. E quando essa neutralidade é combinada com a paciência de deixar que as pessoas venham até você, em vez de correr atrás delas,
Sua liderança atinge um nível de magnetismo que poucos conseguem alcançar. 19. Deixe que as pessoas venham até você. Não force aproximações sociais. A verdadeira liderança não corre atrás de atenção. Ela a atrai. Quando você se coloca de forma estratégica, permitindo que as pessoas se aproximem por vontade própria, transmite poder, respeito e liderança sem precisar se vender. Maquiavel entenderia que, no jogo da influência, o que é buscado ganha valor, e o que é oferecido em excesso perde prestígio. O estoicismo acrescentaria: mantenha sua posição e deixe o mundo girar ao seu redor. Forçar aproximações sociais transmite ansiedade e necessidade de validação. Já a postura de esperar que o outro dê o primeiro passo cria curiosidade e eleva o seu valor percebido. Pense nos grandes líderes e figuras de referência que você conhece. Raramente eles procuram por atenção. São as pessoas que se aproximam, movidas por respeito ou interesse genuíno. Isso não significa ser distante ou inacessível, mas sim escolher com quem e quando se engajar. Quando você está focado no seu próprio caminho, nas suas metas e no seu desenvolvimento, naturalmente atrai quem admira essas qualidades. Sua presença começa a agir como um filtro. Quem se aproxima já traz um nível mínimo de respeito. Na prática, isso pode ser treinado em ambientes sociais. Em vez de tentar entrar em todas as conversas, posicione-se de forma aberta, mas neutra. Faça contato visual pontual, sorria quando apropriado e deixe espaço para que outros iniciem a interação. Essa abordagem cria um ar de segurança e controle. Esse comportamento também protege sua energia. Ao evitar conexões forçadas, você se relaciona apenas com quem realmente quer estar por perto. Isso fortalece o círculo de confiança e reduz desgastes emocionais. É a diferença entre ser um imã seletivo e ser um produto que implora para ser comprado. Com o tempo, você perceberá que essa postura gera mais respeito. As pessoas passam a valorizar seu tempo e atenção porque percebem que não estão disponíveis para qualquer um, a qualquer momento. É o poder da escassez aplicado às relações humanas. E quando essa presença magnética é reforçada por um gesto sutil de marca registrada, algo que se torna sinônimo da sua identidade, o seu impacto pessoal deixa de ser momentâneo e passa a ser inesquecível. 20. Crie um gesto sutil de marca registrada. Algo pequeno, mas memorável, que as pessoas associem à sua presença. Um gesto sutil de marca registrada é como uma assinatura invisível. Não precisa ser explicado, mas todos que o veem sabem que é seu. Pode ser algo tão simples quanto um leve ajuste de abotoadura antes de falar, tocar o queixo enquanto ouve, ou fazer uma breve pausa, olhando para o lado antes de responder. Maquiavel entenderia isso como um símbolo de identidade e poder, e o estoicismo veria como um ato consciente de domínio sobre si. O segredo está na sutileza. Um gesto exagerado ou muito chamativo perde o efeito e pode parecer ensaiado. A marca registrada funciona quando se encaixa naturalmente no seu comportamento e reforça sua imagem. É como uma nota discreta em uma melodia que, uma vez percebida, não se esquece mais. Esse gesto deve carregar intenção. Ele precisa ser associado a momentos importantes da sua comunicação, para que o subconsciente das pessoas o vincule à sua presença e liderança. Por exemplo, um líder pode ajeitar levemente a gravata antes de tomar a palavra, criando uma conexão entre o movimento e o momento de atenção máxima. Para encontrar seu gesto, observe seus hábitos naturais. Talvez você já tenha um, mas nunca o usou de forma consciente. Pode ser um leve inclinar da cabeça ao ouvir, um toque suave no punho ao pensar, ou um sorriso controlado antes de iniciar uma fala importante. O que importa é que seja consistente e coerente com a sua postura geral. O impacto desse gesto vai além da estética. Ele cria familiaridade e reforça a autoridade. Pessoas tendem a se sentir mais seguras ao reconhecer padrões, e um gesto marcante se torna um gatilho mental que diz: agora é sério. Essa pequena âncora visual pode ser tão poderosa quanto o conteúdo da sua fala. Com o tempo, esse gesto se transforma em parte da sua narrativa pessoal. Ele não precisa ser comentado ou explicado. Seu valor está no fato de que é percebido, sentido e lembrado. É a sua assinatura silenciosa no teatro das interações humanas.
E agora que todos os elementos dessa postura inabalável foram construídos, podemos unir cada peça em uma introdução que não apenas prenda o espectador, mas o prepare para absorver todo esse arsenal de estratégias. Guerreiro, parabéns! Você faz parte dos 1% que ficam até o final do vídeo. Para você, eu preparei algo especial que acho que irá te agradar. Se você quiser descobrir o que é, clique no link do primeiro comentário. Se você ainda continua aqui, dê uma olhada em algum desses vídeos que estão aparecendo para você. Eu te vejo em algum deles. Até mais.